Olá, eu sou a Cris Poli e nós estamos aqui mais uma vez junto com vocês. Oi, eu sou a Luciana Poli. Como eu já falei, eu sou a tutora do curso online e muito desses temas que a gente está abordando aqui são temas que a Cris Poli, que é a minha mãe, ela aborda muito nos cursos, são aulas específicas, bem teóricas, bem práticas também. Então aqui eu tô pegando perguntas assim mais comuns, assuntos mais comuns de dúvidas de mães, pra gente poder estar tirando essas dúvidas aqui nesse novo formato de Cris Poli responde. Cris Poli responde. Então, o assunto que é muito comentado e que a minha mãe trabalhou muito no Super Nani é a questão do cantinho da disciplina. Então, como aplicar? O que seria o cantinho da disciplina? Como que, a partir de que idade a criança vai para o cantinho da disciplina e quais os passos que a criança deve seguir, a mãe deve seguir com a criança. Tá bom, eu vou fazer aqui um resumo, né, de todo o procedimento, porque na verdade o cantinho da disciplina é um método. E como todo método, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Se você aplica o método com o começo certo, o meio certo e o fim certo, ele dá certo, ele dá resultados positivos. Agora, se você faz ele de qualquer jeito, não tem um começo, não tem regrinhas, não tem uma advertência, não tem uma finalização qualquer com beijo, coisa com pega abraço. A criança e põe ela sentada Exatamente. lá. Não, vai lá no cantinho da disciplina, Sim. né? Então, não dá certo mesmo. Então, por isso que eu vou explicar ele como um método e eu quero que você entenda isso. Nós precisamos de regras. As crianças precisam de regras. Essas regras são os limites do que pode fazer, do que não pode fazer. É para fazer isso, é para obedecer papai e mamãe, é para guardar os brinquedos depois de brincar, é para tomar banho na hora certa, dormir na sua cama, enfim, as regrinhas que você quer ensinar para seu filho. Regras quantas? Não assim um monte de regras, porque a criança não vai lembrar, mas assim umas 5 ou 6 regras, mais ou menos, 4 se ele é muito pequenininho. Com 4 ou 5 regras está suficiente para que a criança possa aprender, né? A partir de que idade isso começa? A partir dos 2 aninhos. Então eu tenho recebido, e você tem comentado comigo, Lu, algumas mães que querem colocar com um ano e meio, um ano e pouco, já o cantinho da disciplina. E não dá certo. Claro, não dá certo porque a criança não está madura ainda, não tem a maturidade suficiente como para ela entender o que é uma regra, o que é um cantinho da disciplina, ela o que não vai é nem obediência. saber o que ela está fazendo lá. Ela não sabe. Vai sentar ela não entende. Você vai comunicar uma regra e ela não tem a capacidade, não é uma questão de inteligência, é uma questão de maturidade, dela entender, porque é um conceito abstrato, né? Guardar os brinquedos, obedecer, dormir na sua cama, é um conceito abstrato. Ela não tem a maturidade necessária como para ela poder entender. Então, você aplica a partir dos 2 anos. Pode ser um pouquinho antes? Olha, cada criança é uma criança. Então, hoje as crianças vêm com um chipzinho. Tem muita mãe que fala, ai, meu filho é muito esperto, posso colocar com 1 ano e 10 meses? Eu acho que aí a mãe vai ver até que ponto vai funcionar. A mãe conhece a criança, de repente ela fala, não, meu filho, eu sei que não vai dar certo. Outra fala, não, meu filho, eu acho que ele já entende as regras, ele consegue. Ela pode colocar, então, com 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses? Dependendo da criança, pode. Não menos de 1 ano e 10 meses. Tá. O meu neto, eu tenho 5 netos. O do meio, que hoje ele tem 13 anos, ele começou com 1 ano e 10 meses, mais ou menos. Ele já ficava no cantinho da disciplina. Mas ele era bem maduro, o Pedro, né? E ele entendia bem e ele conseguia absorver o procedimento. Mas não e teve até um caso com ele, lembra? Que colocou ele no cantinho e ele sabia que ele tinha que ficar 2 minutos por causa da idade, e ele começou a ver que estava ficando muito tempo e ele chamou a atenção e falou, nossa, mas são só 2 minutos que eu tenho que ficar aqui, eu tô há muito tempo, lembra? Foi sim, com ele. Lembro, sim. Então,
a partir dos 2 aninhos, 1 ano e 10 meses, o mínimo, não antes do que isso, porque você vai estar forçando um entendimento que a criança não tem condição de fazer. Então, por que não vamos esperar mais 2 meses e fazer na idade certa? Então, como que começa esse método? Você estabelece as regrinhas. Como eu já falei, não mais de umas 5 ou 6 regrinhas, 4 regrinhas se a criança tem 2 aninhos. Então você explica a regrinha, mostra a regrinha para a criança, coloca um desenho, ou pode colocar até escrito, mesmo que a criança não saiba ler, mas ele vai identificar o desenho daquilo que está escrito. Você mostra a regrinha e você explica a regrinha. Feito isso, tudo bem, a vida continua. Se ele desobedecer alguma dessas regrinhas, você com muita paciência, muita convicção, muita determinação, você chama ele, você leva ele para o lugar onde você colou a regrinha. Esqueci de falar, cola a regrinha numa parede onde ele possa ver, assim, pode ser no quarto dele, tranquilamente. É bom porque vai estar sempre lembrando, É bom, né? porque vai estar lembrando. Isso é outra coisa que você pode fazer. Todos os dias, quando ele levanta ou em algum momento que estão brincando, vai lá, leva na regrinha e fala, você lembra quais são as regrinhas? Olha, tem que juntar os brinquedos depois de brincar, tem que fazer isso, tem que fazer outro. É bom, vai lembrando, vai memorizando, tá? Então, ele desobedeceu uma regrinha, uma dessas regrinhas que você colocou ali, não vai inventar outra regrinha, uma dessas que ele aprendeu. Aí você leva ele lá, ajoelha na altura do menino, na altura dele, e você fala, olha, querido, você lembra dessa regrinha? Você tem que fazer isso, isso, isso. Você desobedeceu essa regra. Então, eu estou te dando uma advertência. Essa palavra advertência é uma palavra complicada, né, Lu? Mas Sim. é importante falar para que a criança aprenda e explique para ela que isso é como um sinal vermelho. E ela que vai tá associar. acendendo. Quando Ela a vai mãe associar. fala, opa, se eu não obedecer, meu filho é assim. Exatamente. Eu falo, ó, tô te dando uma advertência. Acabou, ele para ali. Exatamente. Ó. No começo ele não vai entender, mas você explica para ele e ele vai acabar associando, mesmo sendo uma palavra difícil. Lembre sempre que quando você está agachado na altura dele, faz ele olhar no seu olho, tá? Acompanhar o seu olhar, para ele prestar atenção naquilo que você está falando. Deu uma advertência, deixou ele continuar brincando, tá? Desobedeceu a mesma regrinha, a mesma regra, num período de 24 horas, durante um dia. Cuidado, isso aqui é muito importante, porque você não vai lembrar de uma regra para seu filho 3, 12 ou 3 dias depois. É 24 horas. E é a mesma regra, não é outra regra. Se ele desobedece outra regra, se dá outra advertência sobre essa outra regra. Mas é a mesma regra, ele desobedeceu. Aí você leva ele de novo, agacha do lado dele, faz ele olhar para você, fala, olha, você desobedeceu essa mesma regrinha, você vai sentar no cantinho da disciplina. Então você leva ele de novo, você fala, você desobedeceu a mesma regrinha, você vai para o cantinho da disciplina. O que é o cantinho da disciplina? O cantinho da disciplina é um lugarzinho que pode ser um tapetinho, pode ser uma cadeirinha, pode ser um degrau de uma escada que você tem na sua casa. É um lugar fixo, que vai ser sempre o cantinho da disciplina, que esteja longe da televisão. E é importante que não seja no quarto, né? Ah, não, que não seja no quarto, porque ele vai associar, senão, disciplina com o dormir. Então, uma coisa é dormir, outra coisa é brincar, que é lá nesse espaço, e outra coisa é a disciplina. Então, fora do quarto, um lugar que esteja longe da televisão, de preferência que esteja longe de brinquedos, sem nada para ele ficar mexendo. Exatamente, que não tenha nada para se distrair, então ele tem que ficar ali. Ele vai sentar ali e ele vai ficar quanto tempo? Super importante isso, Lu. 1 minuto por ano de idade. Então, se você colocou seu filho com 1 ano e 10 meses, ele vai ficar 1 minuto. Se você colocou seu filho com 2 anos, até ele fazer 3 anos, ele vai ficar 2 minutos. Só isso. Por quê?
Porque ele é o tempo em que ele tem a capacidade de ele absorver a disciplina. A gente não está castigando essa criança. Presta bem atenção. Isso é importante. Isso é importante, Lu. Porque eu já ouvi gente mudar, em vez de cantinho da disciplina, é o cantinho do castigo. Castigo. Não é. Não é essa a intenção. Não é. É cantinho da disciplina. E disciplina é ensino. Quando a gente está disciplinando, a gente está corrigindo alguma atitude errada e ensinando a atitude certa. Que é isso que a gente vai estar fazendo. Então, ele tem que ficar ali, tá? 1 minuto por ano de idade. Terminou o tempo, tá? Durante esse minuto, ou esses 2 minutos que ele vai ficar, ou 3 minutos, você não conversa com ele. Então, isso muita mãe me perguntou. Enquanto ele está sentado, eu posso ficar perto? Eu saio, deixo ele lá sozinho? Eu converso com ele? O que eu faço? Tá, então, não é para conversar, não é para entrar, para continuar ficando brava com ele porque ele desobedeceu a regrinha. Pode ficar por perto para ver que ele não saia do cantinho. Se ele saiu do cantinho, você coloca ele com muita paciência, com muito amor, mas também com muita convicção no cantinho de novo e começa a... Outro ponto importante. E começa a contar de novo. De novo, porque muita mãe fala, ai, meu filho não fica sentado. Eu coloco, ele levanta, eu coloco, ele levanta. Quantas vezes eu vou colocar ele sentado? Quantas vezes for necessário. Se ele levantar 10 vezes, vai pegar... Com cuidado, né? Pra não pegar a criança não e jogá-la no chão. Assim, jogá-la no chão. Mas com firmeza e com convicção. Sem falar. Você não precisa falar, você já falou o que você tinha para falar. Então, você coloca ele lá e quando ele fique sentado, quantas vezes, como a Lu falou, tantas vezes quanto seja necessário. Às vezes são muitas vezes, porque a criança não quer ficar sentada. Muitas vezes, sabe o que acontece? Quando a criança percebe que quem manda é a mãe, ele chora. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal quando de que ele percebe entendeu. A situação, eu sei o que está acontecendo, ele chora. Porque ele percebe que ele errou. Exatamente. Que desobedeceu. Exatamente. Então, isso é um bom sinal. Quando ele chora, deixa ele chorar aí, 1 minutinho, 2 minutinhos, não acontece nada, tá? Com ele. Então, isso é um bom sinal, isso quer dizer que ele entendeu o que está acontecendo. Mas às vezes pode demorar, às vezes pode ser umas 10 vezes que você tem que sentar essa criança ali. Não se preocupa, é normal, faz parte do processo, principalmente no começo. Depois ele vai acostumar e ele já vai ficar tranquilo. Também se ele fala, mamãe, eu já pedi desculpa, eu quero sair também. Outro ponto. Me deixa sair. Não, tudo bem, eu te desculpo, mas você tem que ficar os 2 minutinhos ali, os 3 minutinhos aí. Você cumpre o tempo. Por isso, gente, que eu falei que é um método. É um método, precisa um começo, um meio e um fim. Esse é o meio do processo. Terminou o tempo, você vai lá com todo amor, você agacha na altura dele também e você pergunta para ele, você sabe por que você está aqui? Isso é muito importante, Lu. Você sabe por que está aqui? A criança precisa saber por que ele está sendo disciplinado. Muitas vezes não sabe. E muitas vezes não sabe. Se ele falar, não sei, você explica. Porque tinha uma regrinha que você desobedeceu, eu te dei uma advertência, você continuou desobedecendo e você está no cantinho da disciplina. Se ele fala, eu sei, pergunta para ele, por que você está aqui? Porque o legal do cantinho da disciplina é, enquanto a criança está sentada, ela está refletindo no que aconteceu. Exatamente. Ela não está lá sentada pensando no futebol que ela vai depois. Né? É para a criança refletir, entender o que ela fez de errado para poder reconhecer o erro Exatamente. Ela tem que reconhecer esse erro. Então, ela tem que verbalizar, tá? Do jeito dela, se ele é muito pequenininho, mas você vê que ele entendeu. Aí, quando ele entendeu, você fala, pede desculpa. Outro ponto chave e outro ponto difícil, porque por incrível que pareça, uma palavrinha tão pequenininha, eles não querem pedir desculpa. Ela tem dificuldade. Ou tem aqueles que pedem desculpa pra sair rápido. Então. Que teve uma mãe também que me falou, olha, eu percebo que meu filho pede desculpa pra eu tirar logo do cantinho da disciplina. Então você vê que ele tem que pedir desculpa porque ele entendeu
que aconteceu? Oh, mãe, desculpa. Aí, se ele pedir desculpa, você dá um beijo, dá um abraço, você fala, eu te desculpo, eu te perdoo, um beijo, abraço, eu te amo. Isso é muito importante para finalizar esse cantinho da disciplina, para que a criança sinta que é por amor, que não é um castigo, que é um aprendizado, e ele vai brincar normalmente. Se não fica perturbando a criança, tá vendo? Se você tivesse obedecido, se você tivesse ficado, não teria ficado ali, não teria saído, que isso, que o outro. Tem que encerrar o assunto Encerra ali. o assunto. Encerrou o assunto e parte para outra. Tudo bem? Deu para entender? Eu De acho qualquer que maneira, ficou bem gente, claro. esse método tá super melhor explicado, porque Sim. com mais tempo, dentro do curso, tem um vídeo que tá só sobre o cantinho da disciplina. Então, com explicações bem detalhadas. detalhado. É tudo isso que eu acabei de falar, mas se você pegar lá o curso, você vai ter uma indicação assim mais detalhada, mais assim passo por passo, passo a passo de todo o procedimento. Se você aplica esse método desse jeito, dá certo. A criança, aos poucos, ela vai começar a mudar e ela vai fazer o quê? Ela vai ficar, sabe o quê? No quê? Na advertência. Isso mesmo. Você dá a advertência e ela já sabe que se ela continuar, ela vai para o cantinho Ela da vai pro disciplina. cantinho. Então, ela muda o Por comportamento. isso que é importante seguir os passos, porque tem muitos casos que a criança já desobedeceu e já foi pro cantinho da disciplina. Uma coisa que você sempre falou que eu acho que é importante, a advertência, para que é também? Para dar chance da criança Exatamente mudar. isso. Então, desobedeceu a mãe, deu uma advertência, a criança tem que ter essa chance de mudar, de começar a obedecer a mãe. Se a criança vai direto pro cantinho da disciplina, Ela não tem ela não tem chance, não teve opção de mudar a atitude dela. Então, por isso que é importante a advertência. Não adianta pegar a criança, você me desobedeceu, a regrinha é obedecer, vai pro cantinho da disciplina. A criança fica confusa também, porque ela não teve essa oportunidade. Acho que isso é bem importante. Muito importante, é muito importante. Esse é um ponto também que é bom lembrar também, tá? É um método, volto a falar, é um método, se ele é aplicado da maneira correta, ele dá certo e a criança começa a mudar de atitude, começa a aprender a obedecer. Vocês lembram no outro vídeo que a gente falava de aprender a obedecer? O cantinho da disciplina faz parte desse processo de aprender a obedecer. É um método para ensinar a obedecer, tá bom? E tem muitas mães que falam, com meu filho não dá certo. Se não dá certo é porque não tá fazendo certo, Exatamente, né? É isso que a Lu falou. Se não dá certo... Porque dá certo, gente. Não está fazendo certo. Dá certo, dá certo. E aí, à medida que passem os anos, ele vai diminuir a quantidade de cantinhos da disciplina. Outra coisa que eu lembrei agora que os pais perguntam às vezes, até que idade... Até que idade, verdade. Né? Até que idade dá para aplicar o cantinho da disciplina? Olha, com muita tranquilidade, até uns 8 anos, 7, 8 anos dá para aplicar, né, Lu? Você pela experiência também que você teve. A partir dos 8 anos, mais ou menos, que já entra noutra fase, você mantém o método, os passos, mas você troca, em vez de cantinho da disciplina, porque cantinho da disciplina parece que é muito infantil, muito de bebê, né? Muito de criança, bebê, de criancinha. Então você troca por área de reflexão, tá? Mas é o mesmo procedimento, só que se chama área de reflexão. E isso aí pode ir até uns 11, isso, da pré-adolescência. 11 mais ou menos, no começo da pré-adolescência. Depois já são outros métodos que a gente vai falar em outro momento, quando a gente falar sobre a adolescência. Mas eu acho que a questão do cantinho da disciplina foi muito bem esclarecido, foi muito clara todas as dicas que a minha mãe passou aqui. E lembrando que no curso tá bem detalhado e tem muito mais coisa pra gente aprender aí. Então, agora vamos mudar um pouco de assunto. Um assunto que eu também recebo dúvidas todos os dias e muito, muito, muito comum. Os pais que trabalham fora de casa. A mãe trabalha o dia inteiro fora de casa e o pai também. Aí as crianças ou ficam com a babá, ou ficam com a funcionária, ou ficam com os avós, ou período integral na escola. E aí? Acaba tendo um pouco de confusão entre os pais, de achar que a educação e a responsabilidade é da babá, é da escola.
como que a gente pode trabalhar isso e deixar claro que mesmo a criança ficando com a babá, a responsabilidade de educar é dos pais e não da babá, nem da funcionária e nem da escola, né? Porque tem criança que hoje em dia fica período integral na escola. Muitas crianças hoje. Então, isso é um tema bastante assim, complicado hoje, porque é muito frequente, muito frequente. Os pais estão trabalhando muito hoje, estão ficando o casal fora de casa e as crianças têm que ficar com alguém. Então, quando elas não ficam período integral, elas ficam meio período, o outro período eles ficam ou com a babá, ou com a funcionária, ou com os avós. Eu vou falar a mesma coisa que eu já falei no outro vídeo. A responsabilidade da educação dos filhos e dos pais. A responsabilidade da educação dos filhos e dos pais. Papai e mamãe, você não pode abrir mão dessa responsabilidade. Infelizmente, hoje, eu tenho visto nas minhas visitas às casas e nas consultas que eu tenho feito, essas consultas particulares com papai e mamãe, que os pais estão terceirizando a educação dos filhos. É uma palavra forte, sério, né? É uma palavra muito forte. Eu falo porque é uma realidade triste que a gente está vivendo, mas é uma palavra muito forte. Isso quer dizer o quê? Que estão pagando para que alguém eduque os filhos. E cuide do filho e faça parte dos pais. Exatamente. Estão delegando a autoridade, da qual eu já falei também, que é dos pais para a educação dos filhos, para outras pessoas. Então, eu sei, papai e mamãe, e principalmente com a mamãe, estou falando agora, que você trabalha, que você fica fora de casa o dia todo, sai cedinho, às vezes você sai e as crianças ainda estão dormindo. Ou quando você chega, as crianças já estão dormindo também, porque elas são pequenas. Eu sei que você fica com pouco tempo disponível para ficar com as crianças. Porém, você não pode abrir mão da responsabilidade de educar seus filhos. Então, o que fazer? Você deve estar me ouvindo e está falando, essa mulher não sabe o conflito que eu tenho. Então, eu sei o conflito que você está vivendo, por isso que eu estou falando isso para você. Você não pode abrir mão da responsabilidade de educar seus filhos. O que você precisa são pessoas para ajudar você, para colaborar com vocês, a cuidar das crianças. Não a educar as crianças, a cuidar das crianças. Então, se você tem uma babá, essa babá vai estar ali para cuidar do seu filho enquanto você está trabalhando. Mas a responsabilidade de educar seus filhos continua sendo sua. Essa é a confusão que está havendo entre os pais e com os funcionários aí. A mesma coisa da babá, a mesma coisa da funcionária também. Então, você, mamãe e papai, vocês dois são os que têm que falar com a babá, com a funcionária, com a vovó, para explicar para eles de que maneira você quer que eles cuidem dos filhos enquanto vocês estão trabalhando. Mas quando você chegar... Claro. Então, uma parte é essa, você dar as orientações, né? Porque você é que sabe o que fazer com seu filho quando ele não quer tomar banho. O que eu faço? Eu enfio ele embaixo do chuveiro, assim? E aí os pais têm que explicar para a babá, para a funcionária, para a avó, como agir nessa situação. Exatamente. O que fazer quando meu filho não quer comer? Como é que eu faço? Eu deixo sem comer? A sua opinião pode ser uma, a minha pode ser outra, a da Lu pode ser outra também. Então, o seu filho precisa da sua orientação, daquilo que você entende que é o melhor para ele. E é isso que você tem que comunicar para babá, para funcionária, para vovó. E a babá, a funcionária e a vovó têm que obedecer, têm que seguir as orientações. É necessário que você se posicione com autoridade diante dessas pessoas para que elas entendam que você continua assumindo a responsabilidade da educação dos seus filhos. Eu acho importante os pais passarem para os filhos, olha, a mamãe não tá. Isso mesmo. Mas enquanto a mamãe não tá, quem vai cuidar de você é a babá, é quem tá com você, mas as regras continuam as mesmas. Enquanto eu não estou em casa, as regras continuam as mesmas e você tem que obedecer ela. Então, acho importante a mãe passar isso. Muito importante. E se vocês têm assistido algum programa, onde eu tenho muitas
situações dela, eu tenho colocado às vezes na babá ou na funcionária uma plaquinha assim, ajudante da mamãe, secretária da mamãe. Para quê? Para que as crianças vejam que ela é uma ajudante, ela é alguém que está aí para ajudar, para colaborar. Que também deve ser respeitada. E que também tem que ser respeitada, porque é um ser humano, que tem que ser respeitado como qualquer ser humano, tá? Então, eles têm que respeitar a mãe, tem que respeitar o pai, tem que respeitar a avó, tem que respeitar a babá, tem que respeitar a funcionária, tem que respeitar qualquer ser humano. E isso é uma coisa que se aprende em casa. Disso também eu falo no curso online também, sobre o respeito. Então, você pode procurar lá que você vai achar. Então, outra coisa importante é você passar o pouco ou muito tempo que você tem para ficar com seus filhos, fazendo atividades de qualidade com seus filhos. Então, você volta de trabalhar, eu sei que você volta cansada, você volta estressada, você pegou trânsito, brigou com o chefe. Você tem vontade de chegar em casa, tomar um banho e descansar. Porém, você tem filhos que eles não pediram para nascer, mas eles estão ali para que você eduque seus filhos. Então, você tem que abrir mão de você mesma, não é, Lu? Sim. A gente tem que abrir mão da gente mesmo para quê? Para a gente poder dar atenção para as crianças, para a gente poder educar os filhos, interagir com eles, brincar com eles, conversar com eles, saber o que eles pensam, do que eles gostam. Isso é muito importante, porque senão a mãe vai sentir falta depois. Exatamente. Agora, uma ressalva aqui. Isso que eu estou falando para as mães que trabalham, mas eu estou falando também para as mães que não trabalham. Porque o fato de não trabalhar não quer dizer que o que eu tenho visto é que as mães ficam com as crianças. Eu tenho visto mães que não trabalham, com filhos em casa, e um fica no computador, o outro fica no videogame, o outro fica no celular. Então também não interagem com eles. Então, papai e mamãe, o tempo que vocês têm livre, que seja tempo de qualidade. Se você tem quantidade e qualidade, melhor ainda. Mas nem sempre a gente tem quantidade. E para a criança é tão importante ver que a mãe tá parando, o pai tá parando para brincar um pouco com eles. E eles reconhecem o seu esforço. Sim. Pode ter certeza. Claro, a gente precisa abrir mão da gente mesmo, abrir mão do cansaço, abrir mão do jornal, abrir mão da televisão, abrir mão da novela, abrir mão de todas essas coisas que a gente gostaria de fazer. Para quê? Para ficar com os filhos e para educar os filhos, para passar valores, para passar princípios, para interagir com eles e para conhecer os filhos. Eu vou contar o que aconteceu comigo agora há pouco. Eu estava trabalhando o dia inteiro, eu estava super cansada e meus filhos queriam jogar Banco Imobiliário. E eu acabei super cansada, e quando eu cheguei assim na sala, tava a mesa posta com o Banco Imobiliário. A minha vontade era ir tomar um banho e descansar. Mas eu falei, não, agora eu vou ficar com eles, porque eu tinha ficado o dia inteiro trabalhando, e foi tão gostoso, a gente se divertiu tanto, a gente brincou, e eu fiquei até eles falarem, mamãe, agora chega. Então, não foi fácil? Não foi. Não. Eu tava com preguiça? Tava. Mas cansada aquele momento também, eu falei, não, eu vou fazer isso por eles, porque eu não fiquei com eles o dia inteiro. E a recompensa é muito grande. É muito boa. Então, vale a pena, compensa, precisa ter esse esforço. Eu quero falar, você me perguntou também no negócio da escola também. É verdade. Tá, eu quero dar a minha opinião sobre a escola. E isso eu vou falar por experiência também. A escola eu vejo como parceira da família, tá? Nós trabalhamos em escola, a Lu tem trabalhado comigo também em escola, e a gente sabe que a parceria escola-família é muito importante para a educação das crianças. Por quê? Porque a mesma linguagem que eles ouvem em casa, eles vão ouvir na escola. Então, é importante que haja essa parceria, essa colaboração. Você colaborar com a escola colaborar com você. É importante que você conheça a escola onde você está colocando os seus filhos. Que você saiba... tem os mesmos princípios que você tem, a mesma filosofia. Saiba quais são os princípios, quais são os valores que a escola... O que a escola está passando para meus filhos? Pensa bem, o tesouro maior que você tem, que você está deixando num colégio, numa instituição, período integral, muitas vezes. Hoje, muitas vezes. O que meu filho vai aprender lá? O que estão passando para meu filho? Quais são os livros que meu filho está lendo? Qual é a informação que está chegando nos meus filhos? Então, isso significa você assumir a responsabilidade da educação dos seus filhos.
estar em contato com a escola, colaborar com a escola, participar dos eventos, participar das reuniões dos pais. Eu quero contar um caso de uma família, que um casal com 3 crianças, pequenas as 3 crianças, e tinha babá e tinha uma funcionária. E o casal trabalhava muito, o dia todo fora de casa. Quando chegava em casa, as crianças já estavam de banho tomado, de jantados também e tudo. E a mãe, o que fazia? E o pai também tomava um banho e ia assistir televisão e tudo. E as crianças ficavam com a babá? As crianças o tempo todo com a babá Já e com a funcionária. Isso aí, tá? Sabe o que acontecia? Na escola, quando mandavam bilhete para a babá. Não mandavam bilhete para a mãe. Quando tinha reunião de pais, quem ia na reunião de pais era a babá, não era a mãe. Imagina, eu tive que mudar toda essa estrutura e conscientizar os pais da necessidade deles intervirem na educação dos seus filhos. É muito triste. É muito triste. E você tem um caso também, né? É muito triste, por isso que eu falei que a mãe vai sentir falta depois. Eu vi o caso de uma amiga minha próxima, que a filha ficava com a babá o dia inteiro, e ela trabalhava e também chegava em casa, ia fazer as coisas dela. E ela se deu conta disso quando uma vez estava a mãe e a babá, a criança foi correndo pro colo da babá. Uhum. A mãe ficou acabada. Ela falou, meu Deus, esse dia ela caiu em si, de que o papel dela como mãe, de que o papel dela como educadora, dentro de casa, estava falho. Então isso é muito importante, as mães têm que prestar atenção. É isso mesmo. Então é isso que a gente tem para falar, para esclarecer essas perguntas. Tem mais perguntas aí? Não, eram esses pontos principais. Então, acho que deu para esclarecer bastante. Deu para esclarecer bastante. Volto a falar, se você quer ouvir muito mais sobre isso, no curso online tem, procure lá e você vai encontrar mais informação. E como sempre, se você tem algum caso diferente daquilo que nós falamos, mande sua pergunta lá para o contato@institutocrispoli.com.br e a gente vai tratar aqui. Isso tá mesmo. Bom? Então, me despeço de vocês com um beijo mais uma vez. Obrigada mais uma vez também. Um beijo. Tchau, tchau.